A polícia militar é acionada por uma mulher alegando que seu marido, coronel da polícia militar, tirou a própria vida cortando o próprio pescoço. Quando a polícia chega no local, a cena parece um pouco diferente e a mulher acaba presa por homicídio. Esse é o episódio de hoje do podcast baseado em fatos criminais. Eu sou o Rodrigo Vilela Veiga, esse é meu amigo Sandro Cel. Mas antes de começar, eu peço que você se inscreva no canal, porque isso nos ajuda a trazer novos casos para você. Curta e, se gostar, compartilhe. Esse que não é simplesmente mais um podcast de True Crime. Esse que é o melhor podcast de True Crime e quem não concordar, recorre. Rodrigo, nós temos aqui um caso que é um caso diferente, né? Que envolve um coronel da Polícia Militar, que envolve um relacionamento recém-iniciado, né? De duas pessoas na faixa ali dos 40 para os 50 anos, e viviam aparentemente um idílio, e depois este marido então é encontrado morto, com cortes horríveis no pescoço, etc. A mulher chama a polícia, alegando que se trata de um suicídio, e a polícia, quando chega, quase que imediatamente acaba levando ela presa. Como que deu essa virada? Que caso é esse? Como isso aconteceu? Bom, Sandro, assim, eu acho importante retornar um pouquinho antes do fato criminoso. Esse casal, a Tânia e o Silvio, eles se conheceram pelo Tinder, no aplicativo Tinder, lá por 2018, e eles tiveram uma relação, assim, de proximidade muito rápida. A paixão cresceu muito rápido e rapidamente estavam juntos. Eles se conheceram e em 3 meses casaram. Tá? É uma coisa, assim, quase que, né, de uma paixão voraz, assim. Eles casaram, vieram morar juntos aqui em Florianópolis. A Tânia, ela é de Massaranduba, uma cidade bem pequena, ali perto de Joinville, de Guaramirim, uma cidadezinha bem pequenininha. Ela é de lá. É uma mulher muito simples. Ela tem a 4ª série do ensino fundamental apenas. Já o Silvio é um coronel da Polícia Militar que já está na reserva, então ele já está, entre aspas, aposentado. Então um cara muito qualificado, né? Um coronel, exatamente. Um homem, né, muito preparado. Eles então se juntam nesse relacionamento e passam a morar em um apartamento no bairro Estreito aqui em Florianópolis. Para quem não conhece Florianópolis, né, a capital catarinense, nós temos a Florianópolis tem uma parte que fica na ilha e uma parte fica no continente. O Estreito é um bairro então continental de Florianópolis. Parece uma mulher bastante inteligente, bastante capaz, né? Sim, e o relacionamento parecia também para todos muito bom, assim, porque eles estavam sempre juntos. Então eles começam esse amor de Tinder, que é muito comum hoje, e logo eles estão casados. Isso. Aproximadamente 3 meses. Ok, muita gente faz isso e dá certo, né? E o relacionamento parecia muito bom, né? Eles pareciam um relacionamento muito legal, muito bacana. Todo mundo via eles sempre juntos, eles faziam tudo junto, né? Iam andar de bicicleta juntos, iam pra padaria juntos, iam pra tudo que é lugar juntos. Então parecia um casal, aos olhos da população em geral, muito bacana. E eles também eram um casal, a gente vê nas fotos, que você também vai ver, bastante atlético. Se andava de bicicleta, faziam, né? Ambos parecem muito mais jovens, como a gente diz, assim, sabe? Aquelas pessoas que de fato se cuidam. Então, no dia 22 de maio de 2019, a Tânia desce do seu apartamento e ela vai à portaria e ela fala para o zelador o seguinte: olha, o meu marido se matou. E ela faz até esse gesto, tem um vídeo, ela faz até esse gesto assim. O zelador, então, aciona a síndica, o SAMU e a Polícia Militar. Né? Porque ela fala que tem que socorrê-lo e tal. E aí, no processo em si, não há informações sobre a questão do SAMU, mas há informações sobre a questão da Polícia Militar, né? E até tem gravações sobre isso também. A Polícia Militar chega, e aí eles vão ouvir a Tânia, sim. E os policiais falam, os 2 policiais que atenderam a ocorrência, falam que ela traz versões muito confusas e diferentes. Várias vezes, ela muda de versão o tempo todo. Mas eles ficaram ali embaixo? Ou... Não, primeiro eles ficaram ali embaixo para ouvi-la primeiro, e aí depois sobem. Eu imagino que o SAMU subiu primeiro o SAMU para prestar socorro, sim. Depois a Polícia Militar sobe. E aí sobe, né, no elevador, os 2 policiais militares, a síndica e a Tânia. Tá. Os policiais não deixam ela entrar no apartamento, eles entram e aí percebem
que a narrativa que ela deu do fato não fecha com a cena que tá ali. Mas como que assim, ó, de plano, sem perícia... Por exemplo, ela fala, numa das versões, ela fala que o marido estava no sofá e teria cortado os pulsos e um pouco do pescoço, estava no sofá ali quando ela surpreende o marido. Os policiais viram que no sofá não havia sangue. Então essa versão já não ficava muito congênere com a questão. E os policiais ficaram meio desconfiados e chamaram a Polícia Civil. E aqui é importante fazer uma distinção para quem não é da nossa área. A polícia militar faz o papel de policiamento ostensivo. Ou seja, é a polícia que é chamada quando há um crime, é a polícia que pelo fato de transitar por aí, impede os criminosos de agirem. Já a polícia civil é a polícia investigativa. E aí, por isso, os policiais militares, com cautela, claro, chamaram a Polícia Civil porque acharam estranho aquela versão. E aí vieram 2 policiais civis, um homem e uma mulher, e também conversaram, né, com a Tânia, e também acharam que a situação estava também esquisita pelo que ela estava narrando, porque ela mudava muito de versões. Chamou a atenção para a policial, a Aline, que era a policial que estava nesse momento, que a Tânia parecia ter acabado de tomar banho. O cabelo estava molhado ainda, ela estava com aquele aspecto de quem tomou banho agora. O que é esquisito, porque tu presenciar, né, o teu marido achado morto por suicídio, tu vai tomar banho. É uma coisa esquisita. Mas até então, Rodrigo, eu sempre gosto de contar, de fazer as dúvidas que a gente tem. A pessoa, ok, tomou banho. Teria como afirmar que esse banho foi antes ou depois? Aí quando eles também chamam o Instituto de Perícias, e os peritos relatam, né, e a Polícia Civil também viu isso, óbvio, que nos boxes do banheiro havia água e os 2 boxes estavam com respingos de água. E as toalhas estavam úmidas, o que indica o quê? Que um banho tinha sido tomado há pouco tempo. Também foi encontrado na máquina de lavar roupas recém-lavadas e num balde uma toalha com sangue de molho e na toalha de rosto do banheiro também uma mancha de sangue. Com toda essa situação, os policiais também desconfiaram da versão, né, que estava sendo contada ali pela Tânia. Essa questão, né, então, que os policiais desconfiaram inicialmente, e até digo para quem não trabalha com investigação, ou não acompanha as investigações, que se diz que a tese do homicídio ela sempre deve ter preferência em relação ao do suicídio quando se trata de investigação policial. Porque o suicídio em si não é crime, por razões óbvias, né? A própria pessoa tirar a vida, porque não faz sentido, porque se der certo, ele não tem ninguém para responder por isso. Então os policiais desconfiaram, como deveriam mesmo. Essa questão do banho é claro que poderia ter sido antes, isso não está bem estabelecido. Agora, chama muita atenção que você encontra o seu marido, então, que se cortou e que deu tempo para botar toalha no balde, né? Que deu tempo para botar roupa para lavar, né? Então, essas são coisas que, de fato, são difíceis de você não desconfiar. Então, parece que a polícia fez muito bem em desconfiar dessa versão. E aí ela foi levada para a delegacia de polícia, tá? Foi levada para lá. Foi acionada a delegacia de homicídios também, porque a presunção era essa, especialidade de homicídios. Ela então conta uma versão, e aí veremos depois que existem várias versões no processo, e ela também dá uma entrevista recente sobre o fato também, com uma versão um pouquinho diferente das versões que nós temos. Então temos várias versões, tá, gente, do caso. Mas ela fala o seguinte, que eles teriam tido uma discussão na noite anterior, porque ia ser o batizado da neta da Tânia, e o Silvio não queria ir nesse batizado. Então eles discutiram sobre isso, uma discussão acalorada, aquela coisa de casal, e ela pensou o seguinte, amanhã desfia a cabeça, a gente pensa melhor e vai tudo certo. E ela vai dormir. Antes de ela dormir, o Silvio dá para ela então um chá. E ela vai tomar aquele chá, e ela diz o seguinte, que tinha um gosto estranho no chá, um gosto assim esquisito. E quando ela vai tomar, ela olha assim no fundo, tem um pozinho no fundo. Então ela toma só um golinho e deixa, porque ela pensa, será que tem algum remédio aqui, alguma coisa, e ela deixa ali. Ela então vai dormir, e aí de manhã, ela diz que ela escuta um barulho. Ela então sai do quarto e se depara com o Silvio, com o pulso cortado e com um pedaço do pescoço cortado. Tá? Um pedacinho assim, uma espécie de um cortezinho. E ela então
fala, que é isso que está acontecendo? Começa a conversar com ele, ele fala que ele quer morrer, não se mete nisso, ele pega a faca, aponta para ela, não te mete nisso, eu quero morrer, e senão vai ser tu, e ela então fica com muito medo dessa situação que está ali acontecendo. Ela então pega um halteres de academia, bate na cabeça dele algumas vezes, ele então cai, e ela fala que ele então tenta ainda ir atrás da faca para atacá-la. Ela então pega a faca e termina de cortar o pescoço dele, né? Termina de cortar, o corte é da direita para a esquerda, termina de cortar o pescoço dele, abrindo aí aquele buraco, e aí por isso o Silvio teria morrido, tá? Eu tô vivo ainda. Tá vivo ainda, eu já quis te matar aqui, ó. Ela cortou o pescoço dele, então ele teria morrido naquele momento. Com base nessa versão, a delegada de polícia entende então que Tânia matou o marido, e dá voz de prisão a ela é presa em flagrante. A Tânia é ouvida na audiência de custódia, uma audiência de custódia posterior a essa prisão em flagrante. Essa audiência é uma audiência em que o juiz vai verificar se a prisão que aconteceu foi uma prisão legal ou ilegal e vai determinar se a pessoa ficará presa ou solta. É interessante notar por que ela teve voz de prisão. Primeiro, claro, não se acreditou na tese do suicídio. Segundo, ela parece que alega inicialmente aí uma espécie de legítima defesa. Se ficasse já de plano, até para a autoridade policial, que se tratava de uma legítima defesa, a legítima defesa não é crime, né? Então, ela também não justificaria o flagrante. Mas se a delegada ficou desconfiada, manda para o juiz, que também vai fazer esse juízo. Se o delegado, agora o juiz, de plano, assim, sem precisar ver muito outras coisas, se é legítima defesa, ele não decretaria a prisão preventiva, claro, encaminharia para o processo, para o juiz da causa, que veria se era caso de absolvição sumária ou de nem se dar sequência aí ao processo, tendo ela como ré, né? Então, essa discussão. Mas, por enquanto, parece que essas teses de que não teria havido um crime não prosperaram. Não, o juiz entendeu que a prisão foi legal e o MP pediu, né, o Ministério Público pediu a prisão preventiva dela e o juiz, então, concedeu a prisão preventiva. Então, ela foi presa preventivamente. E aí, claro, o inquérito policial, ele continua. Foram ouvidas diversos moradores do condomínio que eles moravam, daquele prédio no Estreito. Todos falaram que era um casal aparentemente normal, que nunca ouviram nenhuma briga do apartamento. Uma moradora que é do apartamento de baixo, ela fala que a acústica do prédio é horrível, ela fala assim, que dá para ouvir tudo. Mesmo assim, nunca ouviu nada de estranho, nunca viu situação nenhuma que chamasse atenção, salvo no dia dos fatos, que ela ouviu barulho de alguma coisa caindo. É isso que ela fala, só que a única coisa que ela ouviu foi isso, que no dia dos fatos, ela estava na sala do apartamento dela, e a planta é igual, de cima e embaixo são iguais, ela ouviu barulho de alguma coisa caindo no chão. É isso que ela ouviu só de manhã, mais nada. Mas imaginem que esse caso teve bastante repercussão, Rodrigo, porque nós estamos muito acostumados, infelizmente, em notícias no sentido contrário, né? Que um homem matou uma mulher. Ali nós tínhamos um homem, que em princípio, né, tudo que se sabia dele, que era um sujeito bastante honrado, né, com bastante condecorações, e que de repente, uma figura então conhecida na sociedade, e que de repente teria sido morto, né? Então com a garganta cortada pela própria esposa. O fato deu muita mídia. Sim, e aí as pessoas todas são ouvidas, os familiares são ouvidos, os familiares da Tânia, em especial a filha dela, fala que o Silvio era muito controlador, muito ciumento, que não deixava a Tânia fazer nada, narra uma situação aí de uma espécie de uma violência doméstica, a gente vai falar um pouquinho mais tarde depois dessa situação. Já os familiares do Silvio falam que ele era um pai fantástico, era um cara muito amoroso, um cara muito passional, um cara muito gentil, né? Toda aquela situação que se espera, né, entre pais e filhos. Essas pessoas, elas não são escutadas como testemunhas propriamente dita, né? Essas pessoas, elas são mais, como se chama, informantes. Informantes porque a relação próxima delas com a vítima ou com o acusado faz com que não se espere delas uma isenção, como se teria da outra, né? Muito difícil aí que a filha falaria contra o pai, ou que a filha
ou que a filha dela falaria contra a mãe. Né? Por isso, essas pessoas nem respondem pelo aquele crime de falso testemunho. Como elas não respondem pelo crime de falso testemunho, o testemunho delas também tem um valor menor, em tese, do que o de uma testemunha. Bom, além das testemunhas ouvidas, foi feita perícia no local do crime, então houve uma perícia no local do crime, e os policiais, os peritos que fizeram essa diligência, eles apontaram, que eu já falei antes, as toalhas molhadas, a questão do box, né, molhado, a máquina de lavar recém-utilizada porque estava quente ainda quando eles chegaram. Um fato que eles colocam ali que chama a atenção é que na cena do crime, o corpo está colocado no local e tudo que está em volta do corpo foi retirado, afastado. Há um tapete, por exemplo, dobrado com uma cadeira em cima para não ser sujado de sangue. Existem toalhas no chão, como se fosse para fazer uma espécie de estancar o sangue para que não pegasse nenhum outro móvel. Então chamou a atenção dos peritos esse cuidado para que nada se sujasse sangue. Pois é muito estranho. É claro, o seu marido tentou se matar, ou você fez alguma coisa, e depois você vai pedir o socorro, mas primeiro você cuida das coisas para o sangue. É estranho, chama atenção. Uma coisa porque quer tenha sido um suicídio, como ela alega inicialmente, quer seja um homicídio, mesmo no homicídio, no caso de um marido, se esperava assim, um desespero maior. Sim. E não uma preocupação com a sujeira no local. Sim, e além disso, existiam muitas toalhas jogadas em vários cômodos da casa. Também chamou a atenção, porque não é normal. Toalhas usadas e não usadas em vários locais da casa, assim, o que chamou a atenção também deles. Foi feita também a perícia no cadáver, obviamente, né, a chamada autópsia, e a perícia identificou pelo menos 4 golpes na cabeça, dadas por um instrumento contundente, que depois se verificou que foi um halteres de academia, tá? Ela deu um halteres de academia, um halteres de mais ou menos 1 quilo de peso, que dos 4 golpes, 3 foram importantes, foram golpes que realmente surtiram efeito, né? O primeiro, ele foi dado na occipital esquerda em cima, aqui assim na frente, aqui assim, nesse local aqui assim. O segundo foi dado na occipital direita, na nuca aqui atrás, exatamente aqui atrás, e o próximo perto da orelha. Tá? Então foram esses golpes, e segundo a autópsia, esses golpes não causaram a morte, mas colocaram o coronel em coma. Tá? Então ele não morreu em decorrência dos golpes, e a perícia fala que se tivesse sido chamado socorro naquele momento, é provável que ele não tivesse morrido, mas não se pode apurar quais sequelas ele teria por esse fato. Sim, porque tem traumatismo e tal, mas ele não teria morrido por isso, tá? Certo. Aí a perícia também apura que existem 2 cortes muito profundos feitos nele, um no pulso esquerdo. Então, o corte é tão profundo no pulso esquerdo que chega a quebrar os ossículos do pulso. Então, um corte bastante, secciona todos os feixes de inervação, bastante profundo mesmo. E o golpe fatal, o que teria causado a morte do coronel, é um corte no que se fala de parte anterior da cervical, que é na garganta, que é um corte, então, que sai da direita para a esquerda, que tem aproximadamente 14 centímetros de comprimento, e que é tão profundo, gente, que chega a exibir, tu consegue enxergar o osso da coluna, o osso da cervical aparece ali. Então, um corte bastante profundo. E este corte causou uma hemorragia intensa, óbvio, que causou a morte do coronel. Uma das coisas que se usa para apurar se foi da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, basta você pensar aqui comigo, é fácil de a gente ver aquilo que a perícia constata. O corte inicial, ele é dado com vontade para penetrar, então ele tende a ser mais fundo do que o corte de saída, né? Como assim? O sujeito bate num determinado lado e quando ele vai tirar a faca, ele vai tirando, em geral, quando é um corte, vai puxando a faca para cima um pouco mais de leve. Então, esse é um dos principais critérios que se utiliza, né? A saída do corte, o corte de saída tende a ser mais superficial, como é nesse caso também, do que o corte de entrada. Então, Rodrigo, ele teve esse conjunto,
Tinha a questão do chá, eles recolheram. Isso é importante também falar. Duas coisas que ainda bem que tu me perguntasse isso. Só para fechar o laudo pericial, o nome que se dá para morte quando há esse tipo de corte é esgorjamento. Então é morte por esgorjamento. Sobre o chá, como a Tânia disse que houve essa situação do chá, de ter colocado algum tipo de medicamento, o chá foi apreendido, eles apreenderam a caneca que tinha ainda o resto desse chá. Pegaram no lixo. No lixo também o resto do produto e periciaram. E nada foi encontrado de remédios, né, que tivesse algum tipo de, sei lá, sedativo, alguma coisa que pudesse. Porque na casa dela tinha 2 remédios, um indutor do sono e um tranquilizante, além de outros que poderiam ter sido colocados lá. A verdade que, ao que se sabe, eles tomavam remédio para depressão e ela tomava esses remédios para induzir o sono. Né? Então, ela tomava. Em princípio, pelo que ela fala, talvez eles tivessem sido colocados no chá, mas a perícia, então, confirmou que não tinha essas substâncias e que o chá, então, que ela desconfiava que ele tivesse colocado alguma coisa, não se confirmou na perícia. Exatamente. E aí, com base em todo esse conjunto que foi levantado no inquérito policial, as testemunhas, as perícias, o Ministério Público entendeu, então, que ali aconteceu efetivamente um homicídio. Tá? Essa foi a conclusão do Ministério Público, e aí eles entraram com uma denúncia criminal contra a Tânia por homicídio duplamente qualificado. Tá? Ou seja, um homicídio que vai ter a pena maior porque ele tem 2 qualificadoras, tá? Nós temos aí, né, em primeiro momento, né, um meio cruel. E qual é a ideia? Essa ideia de matar o sujeito cortando a garganta dele, demonstraria um meio, exporia ele um sofrimento desnecessário para causar a sua morte, né? Então esse é o meio cruel que o Ministério Público narra. E também o recurso que impossibilitou a defesa da vítima, porque ele foi atacado primeiro com os halteres, né, e aí ele perdeu a consciência e depois ele recebeu o golpe fatal. Então essa diferença entre primeiro levar uma pancada e depois o golpe fatal seria, para o Ministério Público, um recurso que impossibilita a defesa da vítima. Então a acusação foi artigo 121, parágrafo 2º, incisos 3 e 4 do Código Penal. Ou seja, homicídio duplamente qualificado, pena em tese, né, de 12 a 30 anos. Essa é a ideia. Aí, como se trata de um homicídio doloso, ou seja, um homicídio intencional na visão do Ministério Público, este caso é julgado pelo famoso Tribunal do Júri. Já falamos aqui várias vezes, que é nosso ouvinte habitual, então nos desculpe, mas assim, o júri tem 2 fases. Na primeira fase que estamos agora, não há jurados, há apenas um juízo que o próprio magistrado faz, o próprio juiz faz para verificar o seguinte: se realmente ali existem elementos que demonstrem, em tese pelo menos, a prática de um crime doloso contra a vida. Então, um crime intencional contra a vida, em tese ali, se ficasse claro novamente que se tratava de uma legítima defesa, o próprio juiz poderia absolvê-la, porque legítima defesa, voltamos a dizer, legítima defesa não é crime. Tá? Não é você cometeu um crime e foi absolvido. Você não cometeu um crime se fosse legítima defesa. Então o juiz absolveria e ele vai mandar a júri, se houver pelo menos uma dúvida, se há esse crime intencional contra a vida ou não. Inclusive se tiver dúvida se há legítima defesa ou não. Porque para o juiz absolver o sujeito por legítima defesa tem que ser, antes de mandar para o júri, tem que ser aquele caso em que não há dúvida e que vai mandar para o tribunal confirmar ou não confirmar, para tirar dos jurados. Mas aqui, então, o que o juiz quis dizer é que havia possibilidade de que aquilo fosse efetivamente um crime contra a vida, e se tem essa dúvida, os tribunais têm dito que se deve mandar para o Tribunal do Júri, e o Tribunal do Júri decide. Ali ele poderia decidir se era legítima defesa, se não era legítima defesa, aí ia depender do que aquelas 7 pessoas do povo iam responder. Sim, e aí no final da primeira fase, então, desculpa, antes disso ainda, né? Todo mundo é ouvido, né, dentro do processo, e as falas são iguais, né?
mesma coisa, né? As famílias falam que ambos eram muito bons, tudo certo. E aí a família da Tânia fala que o Silvio era ciumento, a família do Silvio fala que ele era um ótimo pai, que era um cara amoroso. Então os depoimentos são iguais da fase de inquérito policial. As provas são mais ou menos as mesmas. E o juiz entende, então, por pronunciar a Tânia, ou seja, mandá-la para o júri. Mas há uma ressalva aqui, que é a seguinte: o Ministério Público pede 2 qualificadoras, meio cruel e recurso que impossibilita a defesa da vítima. A defesa da Tânia, ela percebe, né, ela fala que não seria possível naquele momento a legítima defesa, ela fala isso na petição, mas ela pede então que a Tânia seja pronunciada, ou seja, vá a júri, porém que se retire as qualificadoras. Eles explicam o motivo. E o juiz, ele entende que uma das qualificadoras realmente deve ser retirada. Qual delas? A do meio cruel. E por quê? O que a defesa fala? A defesa fala assim: para que eu tenha meio cruel, eu preciso impor à vítima um sofrimento além do necessário para a sua morte. A perícia disse o seguinte, que no momento em que ele sofreu a pancada na cabeça, ele entrou em coma. Então ele estava inconsciente. Se ele está inconsciente, os atos posteriores, cortar o pulso e cortar a garganta, não lhe causam sofrimento. O juiz entendeu dessa forma e tirou esta qualificadora. Então, para o juiz, seria apenas homicídio qualificado por recurso que possibilita a defesa da vítima. Exatamente. Fica estranho, sobretudo se nós vermos as imagens daquele corte muito profundo, não entender aquilo como um meio cruel. Isso às vezes confunde muito as pessoas, o estado como fica o corpo com aquilo que a pessoa sofreu. E todo homicídio vai ter sofrimento. Dificilmente. Até em eutanásia, haveria, em tese, algum tipo de sofrimento. Mas a lei, quando fala de meio cruel, para aumentar a pena, ela diz que um sofrimento ainda maior, que demonstra uma maior crueldade. Veja, aqui é interessante, Rodrigo, porque se eu for ficar na versão dela, houve meio cruel, em tese. Por quê? Na versão dela, ela diz que o Silvio ainda estava vivo, que ia pegar a faca. Então, que quando ela corta então, o pescoço dele, ele estaria consciente. Só que a versão da perícia, que em princípio, em geral, serviria mais para acusar, nesse caso, beneficia a tese dela. Porque a perícia diz, não senhora, quando a senhora passou a faca na vítima, ele já não tinha capacidade de reagir. Então, veja, e aqui nós temos 2 qualificadoras, não é isso, Rodrigo? Isso. Incapacidade de defesa. Se ele estava inconsciente, sem dúvida aqui que era incapacidade de defesa. Uhum. Certo? E aí se discutiria, meio cruel ou não meio cruel. E se ele estava consciente, aí vai se discutir um pouco mais a incapacidade de defesa, mas não teria dúvida aí do motivo cruel. A defesa não queria os dois, como é habitual da defesa, a defesa aqui fazendo o possível para adequar a acusação àquilo que ela acha que é o justo, assim como o Ministério Público faz sua parte. Então, eles pediram para tirar essas 2 qualificadoras, e se tirasse essas 2 qualificadoras, o homicídio que começa de 12 anos passaria a começar de 6. Diminuiria a metade a pena inicial. Se a defesa conseguisse, a pena inicial, se a defesa conseguisse tirar as 2 qualificadoras para virar homicídio simples. Ela conseguiu? Não. O juiz tirou uma qualificadora, como eu falei, e aí o Ministério Público fez o quê? Recorre. Exatamente. Levando o caso para onde? Para o Tribunal de Justiça Catarinense. O nosso tribunal entendeu que o Ministério Público tinha razão e recolocou a qualificadora do meio cruel, então. E aí Tânia foi para o júri, para a segunda fase, onde há os jurados ali presentes, para ser julgada por homicídio com 2 qualificadoras. Tá? Essa foi a acusação que foi julgada nesse julgamento na segunda fase. Então, o júri, na segunda fase, ele começa, e aí também são ouvidas todas as pessoas novamente, as versões são todas as mesmas, e a Tânia é interrogada. No final, então, da audiência, a Tânia é interrogada, e ela, então, vai contar a situação fática que tem com ela. E ela narra, então, que a relação deles era muito conturbada,
e que Silvio era muito controlador e que ela vivia ali uma relação de violência doméstica e familiar, em especial com a chamada violência psicológica. Então ela mostra na sua fala que diversos atos feitos pelo Silvio mostravam essa ideia de podá-la, de impedir ele de fazer as coisas. Por exemplo, segundo ela, Silvio a impede de ir à academia. Porque ela não pode mais ir na academia, porque ela está muito forte, está muito sarada, não tem que ir na academia. Ele é ciumento, é isso? É o que ela diz. E aí ele compra então os halteres para botar na casa, que são infelizmente depois a arma do crime contra ele, né? Então, os halteres vêm de onde? Dessa história de não poder fazer academia. Ela fala que ela não pode fazer nada sozinha. Nem mesmo levar o lixo lá naquele depósito do prédio embaixo, lá não pode nem ir sozinha, que tudo ela faz com ele. Que ela nunca desceu do prédio sozinha. Que para andar de bicicleta, os dois tinham que ir junto. Então, absolutamente tudo ele fazia para dominá-la, é o que ela narra. Cenário, então, daquilo que se chama, claro, isso é mesmo, de violência psicológica, e que você tem uma situação que você vira praticamente um refém. Na versão dela, então, haveria isso. Quando nós estamos falando de versão, também é necessário dizer que essa versão do entorno, nós vamos poder ter testemunhas que se viu que ele era muito ciumento, coisa etc. Agora, na versão lá dentro dos fatos, a versão dela, só tem a versão dela e a inferência da perícia. Porque ninguém sabe exatamente o que aconteceu lá, a não ser pelos dados ali da perícia. Então, para ela, né, então o Silvio seria um homem ciumento e controlador. Sim, e tem mais atos que ela narra, por exemplo, ela diz que ela gostava de usar biquíni e fio dental. E que ele teria cortado todos os biquínis e fios dentais dela e jogado fora. Que ela não pode mais usar aquilo. Ele também teria serrado os sapatos dela de salto alto, porque segundo ela tinha uma altura parecida com a dele, então ele botava qualquer salto, ela ficava maior que ele, o que se incomodava, então ele teria serrado os saltos dela. Ela também narra que em determinado momento ele fez fotos deles em cenas de sexo e que ele ameaçava, se ela terminasse com ele, divulgar essas fotos. Ela também fala que teria comprado um carro e colocado o nome dele porque ele mandou colocar. Então, narrando toda uma situação de que ela era controlada por ele, que ela era sufocada por ele, vamos dizer assim. Um casamento de 6 meses, isso chama atenção. Porque, veja, ela própria diz que no início era um idílio, né? Que no início eles casaram em 3 meses, né? Então, logo depois, então 6 meses, logo depois do casamento, vira quase um cárcere privado, segundo ela. Que elementos mais nós temos? Se apresentou algum tipo de prova, além da palavra dela, nesse sentido? Antes de entrar nesse ponto, eu queria só falar mais 2 coisas do depoimento dela. Ela fala, então, também que no dia que ela foi ver na delegacia de polícia, ela estava completamente grogue de remédios e que não levaram ela para fazer perícia. Porque o normal, quando alguém é preso, é que a pessoa seja levada a fazer perícia no Instituto de Perícias para verificar a integridade física. Ela não foi levada. E que ela foi ouvida diversas vezes na polícia e só um desses depoimentos foi juntado dentro do procedimento, que ela também achou esquisito. E não só ela. Sim, depois vamos falar da defesa também, vamos falar da defesa depois também. Nós também achamos, né? Sim. Uma das versões que ela dá na delegacia é exatamente o que ela conta aqui no processo. E essa versão foi tirada, não apareceu em lugar nenhum e foi gravada, segundo ela, alguém gravou com um telefone celular e isso não apareceu. E ela diz então no final que ela matou o Silvio, e ela se arrepende disso, mas ela matou ele por desespero, porque ela fala que naquele momento ou era ele, ou era ela, ou era ele. Essa é a versão que ela termina, vamos dizer assim. Outra ressalva legal de fazer é que neste júri, isso está ficando cada vez menos comum, que é legal, vários jurados perguntaram. Isso é legal. Porque assim, gente, o jurado, ele é, naquele momento ali, o juiz da causa. Ele é que julga o processo efetivamente. E aí o jurado também pode perguntar para as testemunhas e perguntar até para o acusado. Como é que funciona isso? O juiz pergunta, jurados, alguma pergunta? O jurado escreve a pergunta, manda para o juiz e o juiz faz a pergunta. Essa é a ideia. E vários jurados perguntaram, o que demonstra interesse no caso, o que demonstra que estavam interessados em julgar a coisa, né, com bastante rigor, o que é bacana. Bom, encerrado então os depoimentos todos, começa então a parte dos debates, que é aquela hora que o Ministério Público vai falar, depois fala a defesa. Cada parte teve 1h30 para falar.
E o Ministério Público, ele faz uma narrativa muito técnica, né, contando, né, a causa-mortes, contando a questão lá dela ter tomado banho, contando das questões das confusões de versão que ela traz, mostrando, né, que como é que ele, né, que a causa da morte foi efetivamente esgorjamento, então não há sentido nesse papo que ela falou que ele tinha primeiro cortado o pescoço um pouquinho só, como é que ele conseguiria falar com o pescoço cortado. Então ele mostra que não existe, na visão do Ministério Público, é claro, né, essa história de violência doméstica, ela não existe, não está comprovada, porque não tem nenhum lugar no processo que isso apareça, salvo no depoimento da própria Tânia e da filha da Tânia. Então ele ressalta bastante isso, e ele diz que se realmente ela tinha essa situação de violência e ela queria se livrar dele, quando ela bate na cabeça e ele desmaia, ela podia ter ido embora, ter pego o celular, ligado para alguém, podia ter saído, ela podia ter simplesmente deixado ele ali, o que não teria matado. Então o Ministério Público então mostra, né, que na verdade o cenário não é o que a Tânia está pintando. Essa é a visão que ele dá. Diz que, que o Silvio era um cara muito tranquilo, que era um oficial da polícia condecoradíssimo. A polícia militar catarinense é muito rigorosa com as questões disciplinares, e ele tem uma ficha absolutamente assim impecável, com vários elogios de condutas, né? O Ministério Público ressalta isso, vários momentos de elogio. Então, que não tem como a versão que ela traz não fecha com as perícias feitas e com os testemunhos, então pede, claro, a condenação dela por homicídio com as duas qualificadoras. Aí a defesa, gente, toma a palavra, e aí, de novo, né, a defesa traz, então, a versão da Tânia, obviamente, né, dessa história da violência doméstica e familiar. Então, eles trazem toda uma construção, eles mostram mensagens de WhatsApp que são trocadas pelas partes, mostrando essa ideia de que o Silvio era um controlador e que estaria mantendo a Tânia nessa submissão, assim, dessa violência de submissão, de diminuí-la. Ela foi sendo diminuída por ele, né? E aí essas mensagens são mostradas. A defesa ela traz muita habilidade nesse momento, porque as mensagens são lidas por um narrador, então fica um momento muito assim bacana de demonstrar. Eles mostram que havia violência patrimonial, questão do carro, né? Havia violência psicológica, havia essa dominação, esse controle, como é que chama esse enredo, vamos dizer assim, para mantê-la ali submissa. Ao mesmo tempo, a defesa traz elementos agora de caráter processual que são importantes. Por exemplo, a defesa fala que não foi possibilitada a Tânia, quando na delegacia, de ter acesso a um advogado. Porque a gente sempre fala isso aqui no canal, né, gente? Assim, é direito da pessoa presa, da pessoa que vai ser inquirida numa delegacia, estar ali junto com o advogado. E a defesa fala o seguinte: olha, não possibilitaram que ela tivesse acesso a um advogado, o que tornaria em tese ilegal aquele depoimento. E faz sentido isso, evidentemente, porque é direito dela ter um advogado. Outro ponto que a defesa bate bastante é que, como a gente falou anteriormente, foram vários depoimentos que foram dados. E, segundo o advogado, uma policial gravou com o celular dela o depoimento em que a Tânia confessou o homicídio. Diferente do que a gente contou, aquele depoimento que a gente contou, então ela confessa. Inclusive, ela diz onde é que estão os halteres que ela utilizou para bater nele. Então, ela confessaria o crime. E esse depoimento não foi juntado ao processo, que o delegado fala. O advogado fala assim, que é muito estranho, que parece uma proteção, porque ele seria um policial. Ele coloca essas coisas meio que em dúvida, assim, vamos dizer, para justificar que teriam sido manipuladas algumas informações. Um outro ponto que o advogado bate bastante é que um fato que realmente é estranho, a gente também achou estranho, é que o telefone da Tânia foi periciado. Já o do coronel, não. Eles falaram, mensagens apagadas, e não periciaram, e devolveram o telefone para a família. O que realmente não é usual, vamos dizer assim, né? Não é uma coisa usual de procedimentos criminais. Então, todas as mensagens que nós temos no processo vieram de onde? Telefone da Tânia, nenhuma do telefone do Silvio. Isso chama atenção nos dois sentidos, porque, veja, a vítima não está presente para contar sua versão. E, às vezes, você também pode utilizar, de repente, elementos que estão ali para dizer, olha, foi colocado, aquelas mensagens que estão no telefone da Tânia,
talvez alguma coisa tenha sido apagada, tirada do contexto, porque foi apagada antes, e que se poderia, de repente, encontrar no outro telefone. Então, é claro, os 2 telefones deveriam ter sido periciados, inclusive para evitar possíveis nulidades futuras. O advogado até fala assim, ele faz uma coisa assim bem pesada, ele fala assim, será que não havia no telefone de Silvio um pecado inconfessável? E isso foi, de certa forma, pelas autoridades, assim, como é que chama? Aplacado, vamos dizer assim? Isso, sobretudo porque se ela alega que ele chantageou ela com aqueles vídeos que ele teria feito, né, vídeo deles tendo relação, esse telefone era fundamental ver, porque inclusive se não se achasse esses vídeos, seria pior para a Tânia. E se encontrasse esses vídeos, reforçaria a tese da Tânia. Tem que procurar o que tem. Beneficia um lado ou beneficia o outro. É sempre que um lado é que nós não vemos isso, dá aquela ideia de que falta um fair play. O que a justiça tem que estabelecer é a verdade dos fatos. Então tem que pegar todos os elementos possíveis que são relevantes. Aqui não pegaram, a defesa tem razão, foi uma falta não ter juntado aqueles outros depoimentos, não ter periciado o telefone do Silvio. Outro ponto que eles batem também é não terem periciado a própria Tânia quando ela foi presa. Então até o advogado fala que a delegada agiu criminosamente ao não levar a Tânia para periciada pelo Instituto de Perícias, porque, segundo o advogado, ela estava naquele momento absolutamente dopada com remédios, então não podia nem ter sido ouvida naquele momento. Ela devia ter tomado esse cuidado e não tomou. Alguns vão dizer, mas não foi ela, para que periciá-la? Além da questão de se ela estava com capacidade mental ou não, que seria se estava sob efeito de remédio ou não, também teria outra coisa. Depois poderia ser alegado que teve uma briga, que tem lesões de defesa nela, e isso cabe à polícia verificar, porque, veja, uma das discussões que se tem quando tem uma briga num homicídio é se teve uma dinâmica, por exemplo, se ela estava sendo atacada, se, por exemplo, tivesse algum tipo de lesão no braço dela ou coisa parecida, poderia algumas coisas mudar o elemento. Se tinha hematoma, se não tinha hematoma. Então, num caso assim, o mínimo que se poderia fazer é dizer, olha, é preciso examinar aí o corpo da pessoa, as condições dela, para ver, né, o que de fato se passou. E aí o advogado termina a sua explanação, Sandro, falando que no Brasil, a cada 4 horas uma mulher é morta por violência doméstica familiar. E ele então pede, como principal pleito defensivo, que os jurados reconheçam que ela matou o Silvio. Peraí. Mas eu ainda não entendi o que a defesa fala da dinâmica do crime. Eu só escutei da perícia que disse que primeiro ele teria sofrido com os halteres na cabeça, né? E depois teria sido esgorjado. Mas qual foi a dinâmica que a acusação deve ter dito? Por que ela especificamente fez isso? Foi pela briga anterior ou não? Como é que foi a dinâmica ali no quarto, segundo a acusação e agora segundo a defesa? Segundo a defesa, então ele estava na sala, né, e quando ela chega ele está com uma faca perto, ele então começa a ameaçá-la, ele começa, né, a fazer ameaças para ela, que ele vai matá-la, que ele vai... E ela então, já com medo de sem saber o que fazer, diz que ele levanta e vai em cima dela, ela se abaixa com medo. E aí ele então teria pego o halteres, batido nele. Como ele estava ainda vivo, ele tentou pegar, ela pegou a faca e terminou de matá-lo, vamos dizer assim. Essa é a tese que a defesa faz. Mas eles não falam muito sobre isso não, tá? Eles insistem na tese da violência doméstica e dizem que ela fez aquilo justamente porque ela é vítima de violência doméstica familiar. Esse é o ponto, né? Ou seja, era a saída dela matar ele para poder sair daquela situação, daquele momento ali de violência. E o advogado termina, Sandro, ele faz uns pedidos que ele tem, e o que ele insiste muito é que os jurados reconheçam o chamado homicídio privilegiado. O que é isso? É uma causa de diminuição de pena que, neste caso,
Qual seria o privilégio? Que ela teria matado por injusta provocação da vítima. Esse tempo todo que ela ficou sendo, né, diminuída por ele, ficou sendo assim e tal, ele teria então culminado naquele momento, ela teria matado para poder, né, se livrar da situação. E num espaço de aproximadamente 1 minuto de fala, a defesa então fala sobre o quesito genérico da clemência. Parênteses. O que é isso, gente? No tribunal do júri, tínhamos no Brasil um problema. Às vezes o jurado não sabia como é que ele fazia para absolver alguém. Porque o jurado ele responde a perguntas no final do julgamento que são chamadas de quesitos. E são perguntas técnicas sobre materialidade, sobre autoria, e o jurado ficava assim, e agora? Como é que eu faço isso? Aí tivemos uma reforma no nosso Código de Processo Penal, lá em 2009, entrou em 2008/2009, em que se colocou nesses quesitos uma pergunta genérica, que é o chamado quesito de clemência, que diz assim, a pergunta é sempre a mesma, o jurado absolve o réu? Só isso. Essa é a pergunta. Absolve pelo quê? Não interessa, é só absolve, né? E aí o advogado, então, fala sobre isso rapidamente, assim, vejam bem, né, ela matou por isso, então tenham clemência, e ele volta depois para o homicídio privilegiado, e ele encerra então pedindo, a defesa pede aos senhores que reconheçam o homicídio privilegiado. Então, em tese, o advogado pede no seu pedido principal que ela seja condenada. Condenada. O que às vezes a defesa faz. Veja, o pedido principal do advogado não era a absolvição dela, era dizer, olha, ela matou, mas considerem que ela não matou por desprezo à vida dele, ela matou porque ele deixou com aquele comportamento ela numa tal situação, né, que ela se sentiu ali um pouco fora do controle, com aquela opressão que ela vivia, aí perdeu a cabeça, né, e teria matado. Então, mais ou menos dizendo, embora não continue sendo um crime, é um crime que se tem que colocar no contexto da violência doméstica e familiar. Mas ele alega também, né, vocês também podem absolvê-la de tudo, né? Sim. E aí os jurados então se reúnem, ao momento em que se faz a reunião dos jurados, o juiz então comanda esse momento, e o juiz então passa a questioná-los sobre as perguntas, né? A número 1 é, basicamente, se naquele dia o Silvio morreu. E aí os jurados, né, são 7 jurados que votam, quando eu atinjo 4 votos para um lado ou para o outro, a contagem termina. Então, por 4 votos, não sabemos os outros, os jurados falaram o seguinte, Silvio morreu naquele dia. Segunda pergunta, quem matou... Eu tô aqui simplificando as perguntas para ficar mais fácil, tá, gente? Segunda pergunta, quem matou o Silvio foi Tânia? Novamente, 4 votos sim, e não sabemos quantos não, porque não foram revelados ali, tá? E aí veio o terceiro quesito, que é aquela pergunta, o jurado absolve o réu? E aí, há uma surpresa, eu imagino até para a defesa, porque por 4 votos favoráveis, 2 contra e um que não foi aberto, porque lembra, quando atinge 4 votos termina, os jurados absolvem Tânia. Então Tânia, ela é absolvida deste fato. Né, foi um choque, assim, acho que até para a própria defesa, porque não esperava, tanto é que não pediu isso, né, como pedido principal, mas, e aí o júri é soberano, né, e os jurados decidiram dessa forma. Vejam. As pessoas vão dizer, mas então, por que a lei pergunta isso? Confesso para vocês que eu estranhei muito essa absolvição, porque, claro, poderia ter o contexto de violência doméstica, etc., mas começa com halteres na cabeça, quando ele já está incapacitado, termina com aquele corte, e peraí, né? Mas por que existe o tribunal do júri? Justamente para isso. Diz assim, mas os jurados não entendem de direito. Meu amigo, vamos pensar, se fosse para julgar exatamente de acordo com o direito, não teria júri. Se botaria 7 juízes, são leigos, mas se pergunta mais ou menos, é isso, vocês acham que essa mulher, ela deve ficar na cadeia por aquilo que ela fez? Ou vocês acham que nesse caso aí dá para perdoar ela, ou achar que não foi assim, que ela era vítima de alguma forma, não interessa porque vocês acham. Vocês dizem, inclusive se for apesar dela ter feito, eu acho
que ela não deve ir para a cadeia. E foi isso que os jurados disseram. Então, os jurados erraram. Tecnicamente, parece que não seria a decisão que eu acharia que viria. Agora, dentro das possibilidades, os jurados não erraram, porque essa pergunta foi feita para eles. Então, se você pergunta sim ou não e a pessoa não responde o que você quer, você diz, vocês são burros. Não. Vocês são soberanos. Mesmo que eu não concorde com essa decisão. Esse é o sistema. Bom, aí a Tânia, ela é colocada em liberdade. Ela estava quase 2 anos presa já, né, por causa desse fato. Em prisão preventiva, posta em liberdade. E o Ministério Público recorre da decisão, porque entende que, e aqui faz um parênteses novamente, é muito difícil reformar uma decisão do Tribunal do Júri, porque a nossa Constituição diz, literalmente, que as decisões do Tribunal do Júri são soberanas. O veredito é soberano. Então é muito difícil reformar uma decisão dessas, e os recursos das decisões, eles não são livres. Como assim? O tribunal pode, como foi nesse caso aqui, não pode mudar a decisão. Por exemplo, se o tribunal acha que a Tânia é culpada, ele não pode condenar, porque o júri é soberano. O que pode fazer o tribunal? Ele pode anular o julgamento, e aí teremos um novo julgamento. E foi exatamente o que o nosso tribunal fez. Então o Ministério Público recorreu, dizendo que os jurados julgaram contrariamente às provas dos autos, e o Tribunal de Justiça reformou a decisão, determinando o quê? Anulando o primeiro júri, determinando que se fizesse um novo júri. Basicamente, eles disseram que este quesito de clemência, esse quesito que vem, que absolve, não é uma folha em branco para fazer o que quiser, que o jurado não está acima do magistrado comum e, portanto, se o magistrado comum não poderia absolver esse caso, o jurado também não podia. E aí mandou, que se refizesse o júri. A defesa também recorre, e aí manda o caso para o Superior Tribunal de Justiça, não obtém êxito e vai ao Supremo Tribunal Federal, e enquanto isso, vem o novo júri. Veja, a defesa vai ao Supremo Tribunal Federal dizendo, em suma, olha, os jurados escolheram isso, se é a resposta que nós queríamos ou não é a resposta que nós queríamos, eles foram consultados e foi a resposta deles. E essa resposta tem que ser respeitada senão eu estou desrespeitando os jurados e estou desrespeitando a Constituição. Então, quer dizer, eu não gostei da resposta deles, então ela não vale. Mas o Tribunal de Justiça, baseado nessa análise um pouco, vamos dizer, mais técnica, como é que isso aqui pode pode ser absolvido, uma mulher que fez isso, tal, etc. Ele disse, não, a senhora vai, então, para novo julgamento. E aí, obviamente, nesse novo julgamento não há primeira fase, só há segunda fase. Sim, então só repete o júri. Só se repete o plenário, então os jurados bonitinhos lá. Esse segundo júri é no dia 18 de outubro de 2023. Essa data é importante, grava a data, é importante. Então acontece o novo júri. Todo mundo é ouvido novamente, óbvio, porque são novos jurados, isso é bem importante falar. Então o novo júri, ele é feito com novos jurados. Então são sorteadas outras pessoas para fazer o júri. E aqui vale uma ressalva sobre isso. No primeiro júri, aquele que ela foi absolvida, nós tínhamos 4 homens e 3 mulheres formando o conselho de sentença. Neste novo júri agora, 2023, nós temos 6 mulheres e 1 homem. Então é um júri predominantemente de mulheres. O que, em tese, beneficiaria a defesa, pelo menos em tese. E aí, então todo mundo é ouvido, as pessoas falam as mesmas coisas, inclusive a própria Tânia fala a mesma coisa. O Ministério Público é outro promotor que faz essa sustentação. Os argumentos são muito parecidos, é muito parecido, ambos os promotores são ótimos, muito bem feito. Esse caso, é bom dizer, a defesa e a acusação são impecáveis, assim, é um processo muito bem feito, tanto na parte das peças feitas escritas, como nas partes orais. É muito bem feito esse julgamento, é muito bom. É até bom de assistir, quando é um troço bem feito, a gente fica até feliz de assistir e de ler as coisas. Então o Ministério Público, basicamente, ele vai na mesma toada, de que a versão que a Tânia aponta não fecha com a realidade, que elementos que ela traz são elementos que têm mentiras envolvidas, e essas mentiras, esses detalhes que demonstram que a versão dela não fecha.
né? O Ministério Público fala sobre a questão dela tomar banho, de lavar as roupas, né, que mostram uma situação que não fecha com a ideia, né, de que ela estava ali vitimada por uma coisa, que agiu para se defender. E aí, claro, aqui o promotor já está sabendo que teve um júri que ela foi absolvida, então ele está com mais gana, né, de tentar, de certa forma, evitar essa absolvição. Ele, então, insiste muito nas questões da violência da cena do crime. Ele até no final da sua participação, ele mostra mais uma vez a foto, né, do pescoço ali cortado, e ele fala: senhores jurados, se tiverem dúvidas, lembrem dessa foto. Então ele tenta, né, de alguma forma impressioná-los com isso. E a defesa, né, ela também faz uma sensação muito parecida, mas agora, como a defesa teve no primeiro momento aquela absolvição, então ela está mais confiante de que a tese de que haveria ali, né, a ideia de uma inexigibilidade de conduta diversa, e eles então batem muito nisso. Então começa o segundo júri da defesa com um clipezinho daquela série Bom Dia Verônica, Bom Dia, Boa Tarde, não sei agora, Bom Dia, Boa Tarde Verônica. Eles começam com esse videozinho e trazem diversas informações sobre violência contra a mulher, trazem diversos casos aqui do estado de mulheres que mataram seus maridos de violência doméstica familiar e que foram absolvidas. Então, para justamente trazer esse contexto dessa história de que realmente Tânia foi vítima de violência doméstica e por isso ela teria matado seu marido, tá? E aí termina então a parte, né, das alegações e já vão votar agora, né, os quesitos. E aí, de novo, a pergunta, né, a primeira: Silvio morreu naquele dia? Resposta: 4 votos sim, morreu naquele dia. Segunda pergunta: Tânia foi quem matou? De novo, positiva a resposta. Só que agora, aquele terceiro quesito, o jurado absolve Tânia? A resposta foi não. Ou seja, neste caso, por 4 votos a 3, Tânia não foi absolvida. Então foi exatamente o contrário do outro júri. O outro júri deve ter sido 4 a 3 também, né? Então o voto não foi revelado, mas deve ter sido assim. Então, nesse caso, ela não foi absolvida. Porém, eles reconheceram a tese do homicídio privilegiado, que era o principal pedido da defesa no primeiro júri. E aí também, por 4 a 3, reconheceram, então, que houve o homicídio privilegiado. E aí a Tânia acabou sendo condenada a 8 anos de prisão por esse fato, e o juiz determinou que ela pudesse, então, aguardar eventual recurso em liberdade. A gente conversou sobre isso, né? O Sandro, ele é sociólogo também, ele gosta de pesquisar essa questão de vitimologia, dessa coisa toda aí, e a gente conversou sobre isso. No primeiro júri, tínhamos maioria homens e ela foi absolvida. No segundo júri, maioria esmagadora de mulheres e ela não foi absolvida. Isso é bastante interessante. Todos os estudos sobre previsão de como os júris votam, assim, por grupos, por idade, por religião e por gênero, demonstram o seguinte: mulheres condenam mais que homens. Esse é o princípio geral, né? O segundo, mulheres condenam ainda mais mulheres do que homens, numa proporção bem maior. Vejam, e aqui está exatamente isso. Num primeiro júri nós temos maioria homens, ela é absolvida. Num segundo júri nós temos 6 mulheres, só temos um homem. Exatamente isso. E ela é condenada. Isso é interessante, porque está se alegando violência doméstica. Então, é aquilo que se poderia dizer: homens não vão compreender isso. Não são homens. 6 mulheres. Agora vou lhes dizer, isso é bastante compatível se eu estivesse fazendo esse júri. Claro, vai depender do que for, mas na dúvida, se fosse para absolver, em tese é melhor jurados homens. Se é para condenar, em tese, melhor jurados mulheres. Agora, quando eu falo em tese, é porque isso são estatísticas, grandes números. Não quer dizer que essa mulher ou aquela mulher não absolveria e esse homem ou aquele homem não condenaria, né? Quando eu pego, assim, uma tendência. Então, na tendência, as mulheres são mais condenadoras no júri, né? E interessante, Sandro, há um projeto de lei no nosso Congresso Nacional, que eu não sei se vai discutir, podemos discutir se é constitucional ou não, de que num tribunal do júri que julgasse feminicídio, deveriam ter pelo menos 4 mulheres na composição obrigatória desse tribunal do júri.
E há um outro projeto que exige que seriam 5. Então esses projetos, além de, né, de serem constitucionais ou não, que é uma discussão interessante, talvez não fossem interessantes porque eles são contra a estatística, né? É uma coisa que não faz... Porque eles querem o quê? Preservar o direito das mulheres, vítimas de violência, feminicídio. Então teria essa questão de talvez não ser compatível com a realidade. Não é compatível com a realidade, e apenas um comentário, isso não me parece que isso legitima a justiça. Porque, veja, se o sujeito cometeu um crime, ele deve ser julgado por aquilo que é justo e não porque eu sou mulher, eu voto, então, com o meu gênero, ao invés do caso. Se eu sou homem, eu voto com o meu gênero, independente do caso. Em questões de justiça é bastante complicado, né? Nós temos que escolher jurados sensatos, sejam eles mulheres, homens, negros, brancos, né? Tudo isso parece que é mais importante. Sandro, então ela é condenada a 8 anos de prisão, o juiz então determina que ela possa recorrer em liberdade. Isso foi no dia 18 de outubro. Mas ela já tinha ficado presa. Sim, em decorrência do primeiro processo ela ficou presa 2 anos e pouco, tá? Então ela estava em liberdade depois do primeiro julgamento e continua em liberdade agora. Então dia 18 de outubro de 23 ela foi condenada. Deixa eu ver aqui se eu entendo. Então ela ficou presa do momento lá da delegacia, da audiência de custódia, isso, até o primeiro júri. Até o primeiro júri quando ela foi absolvida. Que deu 2 anos mais ou menos, 2 anos e pouco. 2 anos e pouco. E aí ela é absolvida. Claro que tem que ser posta em liberdade, né? Não faz sentido, né? Mesmo que ainda tenha recurso, mas não faz sentido. E depois ela então vai para o segundo júri, determinado pelo tribunal. Aí ela é condenada a 8 anos, mas como ainda há recurso... O juiz diz que ela pode ficar em liberdade. O juiz diz, olha, agora vão aguardar aí terminar o processo, se não mudar nada, tu vai para cadeia. Exatamente isso. E aí no dia 25 de outubro... Ou seja, 7 dias depois, vem uma decisão do Supremo Tribunal Federal falando o seguinte: o primeiro júri deve ser mantido. Qual é o argumento que o Supremo Tribunal fala? Quando se colocou no código o quesito de clemência, esse quesito não tem fundamentação, esse quesito não tem vinculação com tese nenhuma. É uma vontade íntima do jurado, da sua íntima convicção. E, portanto, disse que aquela absolvição não pode ser mensurada se ela é contrária ou não às provas dos autos, porque esse quesito é um quesito subjetivo do jurado e, portanto, mandou restabelecer a absolvição, a primeira absolvição, e, consequentemente, suspendeu o segundo julgamento. Resultado, Tânia está absolvida deste homicídio. Vejam, se tivesse dado o contrário, se o primeiro júri tivesse sido o condenatório, né, ela ia estar condenada. Agora, como foi o contrário, isso é bastante interessante. Diz, bom, nesse ela foi absolvida, naquela ela foi condenada. Eu tenho que lhe dizer que na justiça feita por juízes é a mesma coisa. Você às vezes tem casos muito semelhantes, esse juiz condena, aquele juiz absolve. Então, essas críticas nesse ponto que são feitas ao tribunal do júri é as mesmas que nós podemos fazer aos juízes. Que a gente não concorda com a tese desse juiz, por isso a gente recorre, o juiz decide assim, o Ministério Público não concorda, por isso ele recorre. Então isso é bastante comum. Isso não é o que me chama a atenção, professor Rodrigo. O que me chama a atenção é que, de fato, fico pensando agora um pouco na família do Silvio. Eu entendo e concordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal que, quer eu goste ou não, a defesa está certa, a perguntar, foi feito um júri regular. O promotor pôde argumentar tudo o que ele tinha. A defesa também. Os jurados concordaram, disseram, olha, apesar de qualquer coisa, nós achamos que não é caso para ela ficar presa. Essa é a decisão. Essa é a decisão que tem que ser respeitada. Ainda que, volto a dizer, e aqui, com todo respeito, a Tânia não é criminosa, tá? Do ponto de vista do direito. Certo? O nosso conceito de crime,
né? Até vi numa entrevista que foi feita com a Tânia, os jornalistas que não sabem muito disso, eles dizem, Tânia, né, assassina confessa, né, criminosa. Não. Ela não é criminosa do ponto de vista formal, porque ninguém é considerado criminoso se não tem uma condenação definitiva. Então a Tânia é, para efeitos jurídicos, inocente. Certo? Se o segundo julgamento que tivesse valido, Tânia era criminosa, mas ela é inocente. Então, não tenho dúvida, é essa o que deve prevalecer por isso. Agora, isso não me impede de achar muito estranho, professor Rodrigo, é muito surpreendente essa forma como os jurados votaram. Porque, vejo, e eu fico pensando aqui também, né, não tenho, né, não falo nem por um lado nem pelo outro, mas a família do Coronel Silvio. Do Silvio, né? Ninguém, quando morre, ninguém é coronel, ninguém é isso, ninguém é aquilo, nós somos humanos. Mas veja, ela alega uma tese, inicialmente, por causa de toda aquela opressão que ela vivia, segundo a narrativa dela, tá? Que ela vivia num estado praticamente de cárcere privado, numa relação abusiva. Vamos considerar, nesse momento, porque nós não temos a versão do Silvio, né? Obviamente, vamos considerar que aquilo tudo fosse assim. Mas, olha, na dinâmica do crime, ela já vinha assim, mas ela dorme com o sujeito, ok, ela está ali, ainda conversando com ele, poderia ter saído em outro dia, parece que poderia, até porque, mas isso, ok, isso, a pessoa estava muito presa psicologicamente, ok, vamos pensar lá no dia. No dia, talvez que as coisas tenham, de fato, esquentado, ela diz, ele pegou uma faca, e ficava entre ameaçar se matar ou me matar. E aí eu fiquei com medo que ele me matasse porque ele estava com a faca no lado. Essa já é uma primeira coisa estranha, porque em geral quando a gente pensa em legítima defesa, a gente pensa pelo menos em faca na mão apontada para mim. Ok. Então ela se aproveita de um momento que seria necessário para ela se defender, porque ela está dizendo o Silvio vai me matar, o Silvio vai me matar. Então ela pega o halter e bate 3 vezes na cabeça dele, é isso? 4 vezes na cabeça dele. Aí ela teria se defendido, neutralizado o perigo ali imediato. O Silvio estava caído, com 4 pancadas na cabeça. Ela vai para cima dele. Ela alega que ela estaria, que ele tentaria pegar a faca. A perícia diz, não, ele não tentou pegar a faca porque ele estava desacordado. E nesse ponto é muito estranho que ela tivesse ainda sob ameaça, falando a partir dos dados que nós temos da perícia. Porque ela diz, inclusive na entrevista, que ela corta primeiro o pulso. Ora, eu estou com medo de um sujeito que vai pegar a faca. Então ele tem alguma força. Eu pego o braço dele para abrir o pulso com uma tal violência. Parece que simulando um suicídio. Depois, pega a garganta, e coisa que a gente só vê nesses crimes de vingança de traficante. Estava numa fúria danada. Esse segundo momento não faz sentido nem para a legítima defesa. Porque a legítima defesa é para eu me defender, sair da roubada e aí tomar o controle. Mas como é que ela ia sair? Sim, ela pode sair. Ela tinha o telefone, tanto é que ela liga para a filha em seguida. Ela consegue sair do prédio, consegue botar roupa para lavar, consegue tomar banho. Isso, então... Ela dá a senha do celular dele para a polícia, né? Dá a senha para uma mulher que é totalmente controlada e não pode controlar nada, ter a senha do telefone do marido, veja, por várias razões, nem a minha esposa não tem a minha senha, eu também não sei a senha dela,
por não ter. Agora, quando você até tem a senha, assim, até se lembra da senha do outro de cabeça, é porque essas senhas são muito compartilhadas mesmo, né? Isso me chama a atenção de... Por mais que tivesse, me parece, essa opressão, que vinha então de pouco tempo, porque eram 6 meses, mas poderiam ser de alta intensidade, aquela tese de que isso fez ela perder a cabeça, que era uma das teses, que ela se sentia nessa situação, até faz sentido do homicídio privilegiado. Agora, da legítima defesa, ou mesmo da ideia de que ela não deveria receber uma pena, ela própria diz: eu me arrependo. Veja que esse me arrependo me parece incompatível senão ela estaria dizendo: eu me arrependo de ter salvado a minha vida. Sim. Eu acho esse caso, em que pese a inocência dela, tecnicamente muito difícil de sustentar. Parabéns à defesa, mas eu não sei se seria a decisão que se eu tivesse no júri, eu teria votado pela condenação. Não sei você, mas eu também teria feito a mesma coisa. E a defesa, no segundo julgamento, ela explora um pouco isso, Sandro, para dar o porquê disso aí, e ela fala, até não esqueci de falar sobre isso, ela fala que a Tânia, desde os 14 anos, ela é vítima de relacionamentos abusivos. Então ela traz vários elementos sobre isso, esse momento de ela esgorjar o Silvio foi quando ela se sentiu libertada de todo aquele passado que ela tinha de opressão contra ela. Então essa foi o que a defesa usou no segundo julgamento para justificar essa questão. Que não deu certo para absolvição, mas deu para homicídio privilegiado. Né? Sim, para homicídio privilegiado pode-se levar em conta. Sim. Mas, veja, é claro, para absolvição fica estranho. Eu tenho problemas, né, repetidos, eu posso ser vítima durante vários relacionamentos, mas aí, minha forma de libertação é eliminar determinada pessoa que, inclusive, se é um abusador de 6 meses. Então, de novo, esse caso é um caso que desce mal. Agora, eu falo também de uma tese, certo? A violência contra a mulher é muito grande no país. Em geral, todos nós concordamos que quem morreria nessas relações é a mulher. Que era até mais esperado de que fosse a Tânia que tivesse morrido do que o Silvio, isso estatisticamente. Não no caso específico, aí é outra coisa. Mas vejam bem, quando eu estou julgando um caso, eu não estou julgando estatística. Mesmo que na imensa maior parte das vezes seja a mulher que é morta, isso não significa que toda vez que uma mulher mata, ela está nessa situação que não tem outra saída. Nós não podemos presumir por estatística. Vejo, a maior parte, volto a dizer, das mulheres é que sofre violência doméstica, vamos dizer, mais de 90%. Mas nós temos homem que sofre violência doméstica? Temos. E como nós já falamos, quando ele for vítima, tem que ser tratado não como uma estatística. Mas no meu caso eu sou vítima. Não, mas estatisticamente são vocês que fazem isso. Não, ali nós não estamos tratando de uma estatística. Estamos tratando do Silvio e da Tânia. E a distribuição da justiça não numa política pública que pertence ao legislador, pertence às outras autoridades, mas ali eu estou decidindo um caso em particular. Não estava falando da violência doméstica como um todo. Eu estava querendo saber se esses indícios aqui de violência doméstica, eles eram capazes de dizer, bom, então aquela morte não merece reprovação em torno de cadeia. Outra coisa que me chamou a atenção agora em termos de perícia, e a perícia ela não é feita apenas quando nós temos perícia, nós estamos muito acostumados que aqui se faz mais mesmo, essa perícia de local de crime, da necrópsia, etc., dos corpos, mas às vezes se fala pouco dessa perícia, mais do ponto de vista da personalidade das pessoas, de outros aspectos, que às vezes é relevante. Uma coisa que me chamou a atenção
Eu já trabalhei, né? Já orientei bastante pessoas da polícia, daqui de Santa Catarina, né? Já dei aula no curso de segurança pública, já coordenei monografias lá, que é para os alunos oficiais. E uma coisa que eu aprendi é que esses oficiais da polícia militar, eles têm algumas coisas sobre emprego de faca, emprego de arma. Emprego de faca, eles têm uma ideia muito clara que isso é coisa para marginal. Tá? Eles eram um coronel instrutor de tiro, um coronel, claro, que tem arma, né? Tinha porte de arma, e que era um sujeito forte. É difícil para mim, eu não sei o que aconteceu, mas é difícil para mim acreditar que um sujeito desse tipo, ele ameace com uma faca. Se dissesse que ele ameaçou com a pistola, parece mais compatível. Se dissesse que ele ameaçou fisicamente, agora com uma faca não é assim, ó, em termos da personalidade. Ah, mas isso não é absoluto. É claro que não é absoluto. Eu não estava lá, você também não, meu amigo. Nós só temos uma versão lá de dentro, a da Tânia. E temos outra versão que é inferência, a da perícia, né? Tem alguns dados que são concretos, outros são concluídos a partir disso. Então, de fato, é um caso que me chamou a atenção. Eu digo, Rodrigo, ontem eu fiz na sala de aula, como professor de Direito, eu narrei esse caso, porque nós íamos narrar, né? Fiz questão de narrar os dois aspectos, tanto da acusação quanto da defesa, lembrando até que eu tenho uma tendência muito grande de falar pela defesa, porque nós somos advogados, não somos promotores, mas aí eu perguntei para os alunos, no final, eu pedi, né, uma sala de 30 e poucos alunos, eu pedi para eles votarem, como se eles fossem jurados, né, se eles absolviam, e depois se era homicídio qualificado, homicídio privilegiado, etc. Mas ninguém absolveu a Tânia. Na verdade, uma pessoa absolveria a Tânia. Mas a grande maioria concorda que era um homicídio privilegiado, que ela estava sob violenta emoção, numa situação de injustiça, coisa, etc. Mas seria mais ou menos como decidiu o segundo júri. Então, esse é um caso polêmico. Voltamos a reafirmar aqui a inocência da Tânia diante da decisão do júri, que é soberana e formalmente ninguém pode dizer que ela é culpada, né? E voltamos a dizer também a nossa estranheza e o nosso respeito por essa vítima dessa situação, né? Que parece que aquela violência toda, eu fico pensando como a gente pensa nas vítimas. É claro, a vítima que a Tânia foi durante o início dessa violência, mas a vítima, a família do Silvio. Porque não é fácil, aquelas fotos todas que foram vistas, as fotos são horríveis, aquela força, você bater 4 vezes na cabeça, depois você cortar o pulso a ponto de quebrar ossos. Depois você cortar com uma violência que aparece aqui, as coisas tudo esgorjado aqui. Você vê o seu pai. Seu pai não tem nenhuma passagem pela polícia. Ela não tinha nenhuma lesão no corpo que ele batia nela. Isso não se sabe porque não fizeram perícia nela, né? Ela não foi periciada. Esse é um argumento da defesa, inclusive. Não periciaram ela. E ela alega, tem alguma coisa de que ele batia nela? Não. Mas não veja, então, em princípio, nem ela alegou, pode ser, mas aí eu não posso, eu tenho que acreditar que não bateu, porque se nenhum dos dois lados parece que diziam, mas tudo bem. Mas com aquela violência toda, eu fico pensando novamente, né, na família, que, bom, e vai ficar por isso? Dá, como muitas vezes, mas não é a justiça do júri, volto a dizer, às vezes a justiça é sempre um negócio que causa insatisfação, muitas vezes em todos. Né? A gente vê quem foi absolvido, diz, mas por que então eu fiquei 2 anos na cadeia? Né? O outro, a família da vítima diz, vai ficar por isso? E em geral, a nossa justiça é muito difícil de honrar esse nome. E quando estou falando isso, não estou falando da justiça brasileira, nem do júri, estou falando da justiça humana. Então, nesse caso,
De fato, as vítimas são muitas, mas eu me coloquei bastante no lugar também da família do Silvio e dessa morte, que parece que houve muito exagero em relação à ação dela. É isso então, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Um abraço. E lembrando que o nosso objetivo aqui nunca é ofender, condenar, absolver, é apresentar tecnicamente aquilo que a gente vê nos autos para que a gente possa discutir, ter opinião e aprendermos todos juntos. Nenhum caso é simples. Há outros elementos que ambos os lados vão dizer: vocês não falaram isso, vocês não falaram aquilo. Isso é normal das narrativas humanas. Mas tem muita coisa aí para a gente refletir sobre o ser humano, né? E como que a justiça tenta equacionar todas essas dificuldades que nós temos. Então, se você gostou, comente ali embaixo. Não esqueça de se inscrever, porque nós passamos bastante tempo para preparar um caso desse, porque nós vemos entrevista, o professor Rodrigo trouxe as gravações dos 2 julgamentos que nós assistimos. Nós estamos com esse processo na ponta da língua, né? Lemos o processo inteiro, todas as páginas. Então eu peço, né, se você gosta de conteúdo desse tipo, então que você se inscreva, se gostou, curta, fale para os amigos desse que não é apenas mais um podcast de True Crime, que só conta coisas que ouviu pelo jornal. Esse que é o melhor podcast de True Crime. E se você não concordar, recorre! Pessoal, muito obrigado pela atenção. Até semana que vem. Um abraço, valeu.